E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Arige e eu sou um gringo que mora no Brasil. Sou professor e por isso, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesse país sendo professor. Então eu tenho muitas coisas, para contar e vou tentar fazer aqui um resumo de várias coisas que já aconteceram comigo trabalhando aqui nesse país. E queria começar primeiramente falando que sendo professor de inglês, sou professor de inglês, espanhol, francês, mas atualmente trabalho só como professor de inglês e espanhol. Então, sendo professor de inglês, me ajudou demais para melhorar a língua portuguesa. Me ajudou demais para aprender mais palavras, vocabulário, porque eu trabalho com crianças. Então, as crianças são pessoas que não perdoam. Como assim? Se você fizer um erro, elas falam na hora. Não, professor, não é assim que se fala, a gente fala desse jeito. Mas isso foi uma coisa que me ajudou muito mesmo para eu conseguir melhorar e aprender muitas palavras. Então, praticamente, trabalhando como professor de inglês aqui, foi tipo uma troca de conhecimentos. Porque enquanto eu ensino inglês, eu também aprendo português. Isso me ajudou muito para melhorar a fluência nesse idioma e para aprender um pouquinho também da cultura. Porque é lógico, que as pessoas que aprendem um idioma estrangeiro e não aprendem cultura, então praticamente não estão aprendendo nada. Por isso eu sempre falo, me referindo à questão de idiomas, é importante a gente aprender muito da cultura. Então, vivendo nesse país e convivendo todos os dias com as crianças na escola, eu já sinto que aprendi bastante da cultura brasileira e aprendi bastante da língua portuguesa, muitas coisas. Então, mas é incrível, que dentro da sala de aula eu já ouvi muitas vezes as crianças falar mal do seu próprio país. É mais ou menos o que eu estava contando no outro vídeo. Se você não assistiu, eu te convido lá para que você assista. Onde eu falo sobre algumas coisas que os brasileiros pensam, sobre seu próprio país e que já perguntaram para mim várias vezes porque eu estou morando aqui. Pelo fato de eu falar várias línguas, então as pessoas pensam que eu deveria estar em um lugar melhor. Mas realmente o que é melhor, Eu acho que isso é muito relativo, porque o que é melhor para você talvez não seja o melhor para mim. Por isso que quando as pessoas pensam na imigração, elas têm, a maioria das vezes, uma ideia errada e acabam se iludindo também com as coisas de fora, pensando que tudo lá fora é melhor do que aqui. Então as crianças já falaram muitas vezes para mim que esse país não presta, que o Brasil não vai para lugar nenhum. E eu estou falando crianças estão começando a vida. Que experiência pode ter uma criança, Que vivências pode ter uma criança? Talvez alguns deles conheçam outros países porque já viajaram de férias com os pais. Mas isso não significa que eles têm tanta experiência para falar essas coisas. Porque elas simplesmente repetem o que os pais falam em casa. Então, o que eu percebo é que praticamente isso já se tornou parte da cultura, faz parte da cultura aqui no Brasil. Falar mal do próprio país. Então, as crianças já crescem com esse pensamento de que tudo que é de fora é melhor do que aqui. E acabam também crescendo com essa falta de identidade e essa falta de amor pelas coisas que tem aqui no Brasil. Então é incrível, É incrível como as pessoas já desde pequenas já têm esse pensamento tão ruim e essa negatividade na cabeça. Mas lógico que não é todo mundo, Também tem algumas crianças que falam que não, que aqui é bom,
Seus pais falam que esse país é muito bom, que tem muitas oportunidades sim. E não é todo mundo, mas na maioria dos casos é assim que acontece. Então os pais falam mal do Brasil para as próprias crianças, para os próprios filhos. Incrível isso. Outra coisa que eu percebo aqui, sendo professor nesse país, é que o professor, desde o ponto de vista do respeito, é pouco valorizado. Eu não vou falar da questão monetária, de quanto ganha um professor, porque independente do país, aqui na América do Sul, o professor não ganha muito não. Então é uma profissão que a gente faz por vocação e não pelo amor ao dinheiro. Porque professor, tanto na Venezuela, na Colômbia, Bolívia, Peru e os países daqui, dessa parte do mundo, ganha um pouco. E Brasil não é a exceção, né? Então, desde o ponto de vista dos valores, do respeito, dos princípios, isso se perdeu faz tempo. Antigamente, se a pessoa fazia alguma coisa errada, a criança apanhava em casa. Hoje em dia você não pode nem falar um pouquinho alto com a pessoa porque já se sente ofendida. E quando eu falo que apanhava em casa, eu concordo que tem limites, né? Porque uma coisa não lembro da palavra agora, mas é o seguinte, uma coisa é corrigir a criança e outra coisa é entrar já no que é maltrato. Então a gente não pode também passar dos limites. Porém, a criança tem que ser corrigida em casa. É em casa onde a pessoa tem que aprender educação, onde tem que aprender respeito, responsabilidade, ter amor ao próximo, aprender a respeitar os colegas e principalmente ao professor, que é a pessoa que vai compartilhar os conhecimentos com elas, né? Então, tem muita falta de respeito por parte de muitas pessoas. Hoje em dia não reclamam a criança porque tirou uma nota ruim, mas e sim ao professor. O professor tem que explicar por que a criança tirou uma nota ruim, sendo que a criança, o aluno, não necessariamente criança, né, adolescente também, não estuda, não respeita, está nem aí para quando o professor está explicando. E sempre é o professor que é culpado por essas coisas. Mas hoje em dia é assim que funciona. Então isso é uma coisa um pouquinho chocante, sim. Porque não é fácil ser professor e eu admiro as pessoas que têm 30, 50 anos na educação. Não sei se alguém tem 50 anos trabalhando numa escola de ensino médio, fundamental, mas essa pessoa realmente é um herói, porque não é fácil todos os dias estar numa sala de aula e ter que aguentar um monte de situações. Porém, ser professor também tem o lado bom, né? Porque tem muitas pessoas sim respeitosas, tem muitas pessoas que vão estudar, realmente têm a motivação e conseguem entender que o professor não é inimigo delas. O professor simplesmente quer ensinar, porque o professor gosta e lógico que a pessoa que está ensinando é formado para isso. Então não é qualquer um que está lá na frente dando os conhecimentos. Então não tudo é ruim, né? Ser professor aqui por exemplo, receber todos os dias cartas dos alunos falando que te admiram, que te respeitam, também receber abraços, receber os parabéns de muitos pais também que admiram o seu trabalho e conseguem enxergar o lado positivo das coisas, conseguem enxergar o esforço do professor. Então, ser professor é como aquele ditado que se fala aqui do Brasil: é ruim, mas é bom. E eu acho que realmente não é só na área dessa profissão. Porém, é a área que eu falo porque é o que eu faço na vida, né? Eu sou professor
já faz vários anos, mais de 10 anos, e tenho muitas experiências. Então, Brasil é um país incrível, sim, que tem muitas oportunidades, e a gente, como professor, também tem muita área para poder fazer o trabalho que a gente faz. Então, como eu disse, não, tudo é ruim, tem muitas coisas boas também. E, ao final de contas, a gente se sente feliz também quando uma pessoa parabeniza o seu trabalho e uma pessoa aprende, né? Porque para isso é que nós impartimos conhecimento, para as pessoas aprenderem. Então é isso, gente, um pouquinho da minha experiência aqui. Espero que tenham gostado. E não posso terminar esse vídeo sem pedir que, por favor, se inscreva no canal. Se ainda não está inscrito, não esqueça de deixar seu like e seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo.